Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Essa é uma parceria com a OAB de Bauru. Hoje vamos falar sobre a formação jurídica e o direito do trabalho. E para debater o tema comigo, eu recebo o Dr. Renato Soares de Barros, que é advogado e ex-presidente da OAB da cidade de São Carlos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, agradeço pelo espaço e poder falar, com a comunidade, com os estudantes, os advogados. Nós é que agradecemos a sua presença aqui, sem dúvida alguma, passando mais informações aí para os nossos telespectadores. E hoje o tema palpitante, formação jurídica e o direito do trabalho, formação jurídica voltada para os estudantes, o direito do trabalho voltado aí para toda a nossa comunidade. Sem dúvida alguma, o nosso telespectador, nossa telespectadora terá aí muita coisa para absorver do nosso bate-papo hoje. E já vou fazendo o seguinte destaque, quando se fala em formação jurídica, evidentemente, hoje vamos tratar especificamente da formação jurídica do estudante de direito, Ao analisar o direito, o que deve aí ter como referência o estudante? O que deve referenciar o estudante de direito? Importante, compreender o que deve estar na formação do estudante e na contínua formação do bacharel, do advogado, dos juristas em geral, que é a questão relacionada à compreensão de que o direito está posto numa sociedade de determinada época, e ele é permeado por ideologias, por visões de mundo. Então nós temos visões de mundos que partem de ideias de um determinado momento da história de um país. E também nós temos uma questão que são as utopias no direito, que são os desejos que os juristas, que a sociedade tem e em que ainda não são implantados através do direito. Então são aquelas lutas constantes. Então eu acho que o ponto principal é partirmos dessa ideia de que o direito ele é permeado por ideologias, por visões de mundo que são múltiplas, algumas de conservação do modelo de sociedade, outras de questionamento do modelo de sociedade. Eu penso que a partir desse ponto é fundamental para a gente para nós pensarmos como lidar com os conflitos e até os projetos de lei, as angústias da sociedade. Isso é interessante, porque quando nós falamos aí de formação jurídica, evidentemente que nós estamos falando de uma pessoa que vai vir aí no mercado de trabalho futuramente, Uma pessoa que vai exercer um mistério, uma profissão que vai se reverter em benefício de um cidadão, seja na área jurídica específica, um advogado, um delegado, um juiz, um promotor. Sem dúvida alguma, há que se pensar muito na formação dessa pessoa na academia, vamos assim dizer, e já visualizando como será a atuação dele aí fora, E qual é o desafio hoje do pensamento dessa educação jurídica? Ou qual é o desafio? Ou quais são os desafios aí? Eu penso que um ponto importante é a formação para a realidade, Ciente que nós somos permeados por visões de mundo, por ideias que surgem, é formar para a realidade, porque é a escola do direito que modela o profissional. Ela vai ter uma contribuição muito forte, Eu acho que a maior parte da contribuição do profissional está na escola de direito, na faculdade de direito. Então eu penso que a faculdade tem que despertar o estudante para a realidade. Conhecemos a realidade, porque geralmente nos cursos de direito nós ficamos muito presos à abstração, Eu sempre brinco às alíneas, aos artigos, aos incisos, à jurisprudência, à doutrina, e o direito ele tem um papel político porque ele influencia no comportamento da sociedade, É uma opção política, quando você faz uma norma jurídica, é uma opção política daquela sociedade. Então, chamar atenção para o bacharel de direito que além dessas necessidades de conhecimento técnico-científico, a faculdade tem que mostrar para o estudante qual é a realidade da sua comunidade, do seu país, de onde ele vive, Qual é o papel, a influência do direito naquela sociedade. Sem dúvida alguma, Ele tem que ter uma ideia da realidade de onde ele convive para poder atuar aí no seio da sociedade, Uma pessoa alienada em relação à sociedade em que vive dificilmente vai conseguir prestar um serviço adequado, seja que esfera for, Não só na área jurídica, isso, em qualquer outra situação. Já que nós estamos falando aí de formação jurídica e direito do trabalho, eu gostaria de fazer uma correlação, uma relação aí,
né, já que estamos falando de formação jurídica, que tem a ver com a educação, evidentemente, qual é uma questão filosófica possível traçar em relação ao direito do trabalho dentro da educação? Tá. É fundamental nós pensarmos que, além da técnica, né, os outros conhecimentos que são fundamentais, como da filosofia, história, sociologia, economia, na formação do bacharel, principalmente para atuação dentro do direito do trabalho. E nesse ponto, uma questão que eu penso que nós devemos fazer, né, que é um papel da filosofia, de nos ficar deixando perturbados em relação à nossa realidade, é relacionada ao papel efetivo do direito do trabalho. O direito do trabalho, ele tem uma função na sociedade nossa contemporânea de emancipar o trabalhador, de garantir melhores condições de vida, melhor ambiente de trabalho, ou ele tem um papel de conservação, ele não permite que o cidadão manifeste os seus desejos, as suas necessidades, as suas angústias, né? Porque nós temos uma estrutura de Estado que conserva um determinado modelo de sociedade. E o direito do trabalho, ele mantém o cidadão, na realidade, alienado da própria vida, onde ele está preocupado apenas com a sua reprodução da matéria, onde ele trabalha e o máximo que ele vai fazer no dia seguinte, estar pronto para o trabalho, ou ele é um direito que busca a emancipação do cidadão, onde garanta condições de vida, e onde ele possa disputar, né, na realidade, com seus colegas, dos prazeres da vida, né? Então, esse eu acho que é um ponto filosófico. Qual é o papel da estrutura do direito do trabalho? Exatamente. Hoje a questão do direito do trabalho é extremamente palpitante. Palpitante. No Brasil que nós estamos vivendo aí. Com 13 milhões de desempregados, mais de 13 milhões, né? Perfeito. Como a gente faz esse equilíbrio, né? Sem dúvida alguma. Uma outra questão, nós estamos falando de formação jurídica e direito do trabalho, fazendo uma relação entre uma coisa e outra, entre uma situação e a outra. Há que se dizer aí também a seguinte situação. A formação jurídica, nós estamos fazendo uma análise em relação ao estudante, mas também nós precisamos pensar na questão do professor, né? O professor tem uma vinculação muito grande, direta com o aluno ali. E como hoje nós podemos vislumbrar quais são ou qual é o maior desafio do professor do direito do trabalho em face dessa situação crítica que nós estamos vivendo no nosso país? Milhões de desempregados, outras milhões de pessoas desalentadas agora que se chegou a essa nomenclatura. Como que nós podemos aí traçar os desafios ou o desafio do professor do direito do trabalho? Importante essa questão, que o professor ele tem que ir além do cotidiano de uma escola tradicional, que seria a análise, né, do sistema normativo e do que se pensa do sistema normativo. E tentar buscar despertar nos alunos, nos estudantes de direito, o interesse no conhecimento da realidade, como ele pode, através do direito, influenciar a sua comunidade, a sua realidade, a realidade em que ele vive. E para isso ele tem que despertar a vontade de outras leituras que não apenas da técnica do direito. Por exemplo, no direito do trabalho nós temos aqueles, né, que nós chamamos de doutrina, né, tradicionais, mas o grande desafio é tirar o estudante dessa leitura, né? Que ele tem essa leitura, mas ele tem que ir além dessa leitura, né? Ele tem, mas tem que ir além. Então, como o professor, esse é o grande desafio do professor, né? Ele está colado na técnica jurídica, que ele não pode desprender, e ao mesmo tempo buscar outros conhecimentos, com base a exemplo da filosofia, ou da história, da sociologia, né? Para motivar o estudante e motivar também a leitura e releitura. Nós vemos uma época de um conhecimento muito superficial, né, com muitas tecnologias, mas pouco conteúdo, ou pouca dedicação aos conteúdos. Então, o grande desafio do professor de direito, penso eu, é despertar o aluno e se renovar, né, para novas metodologias, novas técnicas no processo de ensino e aprendizagem. Sem dúvida, porque esse estudante de direito, né, especificamente na área jurídica, ele terá que ser preparado para solucionar as lides trabalhistas, no caso do nosso tema aqui de hoje, vai ter que solucionar aí os conflitos trabalhistas, né? Como é que a gente pode qualificar aí essa questão do conflito trabalhista? Conflito trabalhista é uma questão que eu sempre paro para pensar e converso muito com os alunos, né? Quando a gente
para e pensa, o trabalho, né? O trabalho, nós temos sempre o costume de falar que o trabalho dignifica o homem, etc. Mas, na verdade, o homem depende do trabalho para sobreviver, para manter, né, a organização social. Mas que o trabalho também, dependendo do trabalho, ele é um trabalho doloroso, né? Tem trabalho que ele é angustiante. A exemplo, quem trabalha com pavimentação asfáltica fica no sol, é um desgastante, um calor. Quem trabalha na lavoura, dependendo do setor. Então, na realidade, existe um desconforto do próprio homem, quem trabalha na coleta de resíduos de lixo, como nós chamamos, né? Que não é um trabalho, é desgastante, e a contrapartida, a remuneração também ela não é alta. Então, naturalmente, nós temos um conflito de vontade de trabalhar e vontade de não trabalhar, porque o cidadão não quer trabalhar nessa condição, mas precisa. É imposto, é obrigado a trabalhar nessa condição. E daí surgem as questões os grandes problemas, que são os conflitos trabalhistas, que nós contemplamos ordinariamente, quem lida com o direito do trabalho sabe disso, o juiz do trabalho, o advogado de empregado, de empregador, né, os consultores, que é muito desrespeito ainda das normas trabalhistas, né? Nós constatamos, às vezes, extinção de contrato onde o empregador não depositava o fundo de garantia por tempo de serviço, e era a esperança daquele trabalhador. Questões onde o empregador não recolhia ao INSS a contribuição previdenciária. Aí tem que entrar na justiça para poder, ou administrativamente, no INSS para poder. Questões onde o empregado trabalha além das 8 horas diárias, 44 semanais, e não recebe pelas horas extraordinárias. Então, o cotidiano da relação de emprego faz surgir conflitos, e às vezes também o empregado que tem um comportamento que não deveria ter na relação de emprego, né? Uma infidelidade em relação ao emprego, um comportamento não honesto. Então, esses conflitos que estão presentes no cotidiano trabalhista, né? E é isso que nós lidamos, né, no direito do trabalho. Sem dúvida, isso é muito interessante, né? E é o dia a dia do trabalhador, do empregador. Esses conflitos estão aí permeando o dia a dia das pessoas. E falando nesses conflitos, nós gostaria de passar aí para os nossos telespectadores, porque uma das funções aqui do nosso programa é passar informações aos telespectadores, né? Devido a esses vários conflitos aí, né? O que a sociedade tem de mecanismo à sua disposição para que ela possa solucionar esses conflitos trabalhistas? Existe uma estrutura, que é a estrutura do Poder Judiciário, né, que é composta pelas varas do trabalho, os tribunais regionais do trabalho, e nós temos o Tribunal Superior do Trabalho, o TST. Em alguns casos, a questão chega até o Supremo Tribunal Federal. Mas nós temos um conjunto normativo forte, né, que é a CLT, de 1943, e nós temos a Constituição Federal, que o artigo 7º ele é muito forte nas questões dos direitos sociais trabalhistas. Então, nós temos no âmbito da legislação, né, uma legislação até que contempla essas questões, uma estrutura do judiciário, o Poder Executivo, nós temos o Ministério hoje da Economia, né, o antigo Ministério do Trabalho, o Ministério da Economia tem agora um Departamento de Trabalho, né, que na realidade a parte do Executivo que deve regular as relações, fiscalizar o descumprimento das normas trabalhistas. Nós temos também um outro braço importante, que são as atuações dos sindicatos, né, que representam tanto a categoria profissional, que são os trabalhadores, como a econômica. E aí tem um equívoco que nós cometemos ordinariamente. Quando a gente fala em sindicato, a gente pensa diretamente no trabalhador. Mas o empregador ele é sindicalizado também, né? A categoria econômica ela tem as suas instituições, né? As confederações da indústria, dos bancos, que são fortes, são muito mais fortes que os dos empregados, né? Em termos de poder econômico e de atuação. Então, a sociedade tem essas estruturas, né? E o judiciário, nós sabemos que ele tem buscado nas questões, até mesmo pela ausência de investimento na justiça do trabalho, nós sabemos o corte de verba, né, buscado a conciliação entre as partes para tentar minimizar esses conflitos, né? Com a reforma trabalhista, a questão do tentar o acordo extrajudicial. Então, são mecanismos que nós temos que trabalham, que lidam com esses conflitos, né? E aí o profissional tem que estar muito atento, né? Para poder... E aí o papel da escola de direito, que não é fácil, né? A formação jurídica, a escola de direito tem que lidar com todas essas frentes. E uma coisa que eu sempre brinco é que a faculdade de direito não dá tempo de lidar com isso, não teria 10, 20 anos de curso, né?
Por isso que nós temos que estar constantemente estudando, né? Relendo, lendo e relendo. Sem dúvida. Hoje nós vivemos aí numa contemporaneidade, numa modernidade, onde os conflitos trabalhistas também vão se modificando. O que não era um conflito antigamente, agora é, o que era deixou de ser, e assim é a mudança, a sociedade vai evoluindo e as situações vão se modificando e os conflitos trabalhistas também. Quais são aí os conflitos da atualidade, os conflitos trabalhistas que mais ocorrem na atualidade que a gente poderia destacar aí? O assédio moral, ele é uma questão que está atormentando, né, o nosso cotidiano no que diz respeito à busca do amparo do judiciário trabalhista, ou porque as pessoas tiveram mais consciência, né, do assédio moral, ou porque as relações de trabalho passaram, né, até mesmo por conta da necessidade de produção, de cobranças, existe a figura do assédio moral mais latente. Mas o assédio moral é uma questão que perturba, que preocupa, né? O assédio sexual na relação de trabalho é uma questão contemporânea aí que, embora se existisse, ela ficava mais oculta, né? As pessoas têm tido mais coragem, né, de ir ao judiciário e revelar o fato. As questões que envolvem também o excesso de jornada de trabalho e o dano existencial, porque em alguns casos o judiciário já tem reconhecido que o excesso de trabalho, quando o empregador ele não toma os cuidados necessários para que o empregado usufrua do seu descanso semanal remunerado, do seu intervalo para refeição e descanso, o intervalo entre uma jornada e outra, e ele tira do trabalhador a possibilidade de gozo e recuperação da sua saúde, ele responde por dano existencial, né? Porque ele subtrai do trabalhador essa... Então são questões contemporâneas, né? O próprio trabalho agora, domicílio, home office, né? Famoso agora, onde o trabalhador muitas vezes ele acaba trabalhando muito além das 8 diárias e 44 semanais, né? E aí a questão do processo de saúde do trabalhador que fica isolado em casa, o processo de depressão que advém dessa condição de trabalho. Então nós temos outras figuras, né, que surgem, né, que o direito tem que fazer a intervenção para tentar. Sem dúvida, essa questão do home office é extremamente... chega a ser até estranho, né? Vou trabalhar em casa. Então o cidadão hoje acorda, ele não se troca, ele fica de pijama trabalhando, vamos assim dizer, né? E muito bem falado por você aqui, doutor Renato. Às vezes o trabalhador, pelo fato dele estar em casa, ele às vezes vai trabalhar muito mais do que se estivesse lá no serviço onde ele se deslocasse para lá, né? Evidentemente que tem algumas questões aí positivas para o trabalhador, não se deslocar nas cidades grandes, com questão de trânsito horrível e tudo mais, só que realmente são uma situação aí que temos que aguardar os resultados. Os resultados, né? E, sem dúvida alguma, já temos conflitos trabalhistas aí. Uma outra questão aí que nós temos hoje é da reforma trabalhista, a lei da reforma trabalhista, né? Muita gente tinha a reforma trabalhista aí como sendo a solução para o desemprego, né? Parece que tudo ia se resolver com a reforma trabalhista, e, na verdade, a realidade hoje é que nós temos aí mais de 13 milhões de desempregados, e nesse quesito de criação de empregos, parece que a reforma trabalhista não colaborou muito, né? Então, quais seriam as preocupações com a lei da reforma trabalhista atualmente? A lei da reforma trabalhista, eu compreendo ela como uma legislação que surge sem o diálogo, né, das partes interessadas, categorias interessadas, de trabalhador, o empregador não fizeram o diálogo necessário, e trago muito como exemplo a questão do Código Civil, né, de 2002. Nós tivemos juristas, né, exemplo, o professor Miguel Reale, que trabalhando na elaboração, um grupo de juristas, né, trabalhando na estrutura de um código. Código de Processo Civil, nós tivemos aí em 2015 um grupo de juristas trabalhando, opinando e até construir o código. E a reforma trabalhista, a alteração da CLT, se deu unilateral apenas com a participação do legislativo, talvez assessorado por alguns juristas, mas apenas de um lado, né, que não permitiu essa oxigenação. Isso é preocupante, né, porque a realidade do trabalho ela não é colocada em discussão nesse momento, né.
E algumas preocupações, a exemplo que nós temos, se diz, bom, resolveria o problema de desemprego, né? Embora seja no campo da sociologia do trabalho, que não é uma realidade porque a questão do emprego não está em legislação. Legislação não resolve o problema, a realidade social, né? A realidade que vai influenciar na legislação. Seria aí o caso, né, o rabo abanando o cachorro, né, não o cachorro abanando o rabo. E aí um ponto que me preocupa, pensando o direito do trabalho, está na questão do acesso à justiça, né? Nós tivemos uma reforma trabalhista que, para reduzir processos trabalhistas ou tentar reduzir conflito ou alguns abusos que efetivamente aconteciam, muda-se o critério da justiça, concessão da justiça gratuita, né? Os benefícios da justiça gratuita. Que o que acontece não é igual à concessão dos benefícios da justiça gratuita quando o cidadão está na justiça comum, está no juizado especial civil ou federal e está na própria justiça federal comum. E lá, quando o cidadão tem o benefício da justiça gratuita, ele é amplo. Ele é amplo. Na trabalhista, não. Ele é relativizado. Se o cidadão tem um crédito, desconta eventual verba sucumbencial do seu crédito. Perícia vai descontar, ele vai pagar a perícia. O que não acontece na justiça comum, né? É interessante, se nós analisarmos, o trabalhador nessa relação é o mais, né, carente da relação, hipossuficiente, mas, em contrapartida, o direito processual lhe tratou com diferença. Então, do meu ponto de vista, isso é de uma inconstitucionalidade. A questão do dano moral, a tarifação do dano moral na justiça do trabalho, penso eu que é de uma inconstitucionalidade absoluta. Por quê? O trabalhador ele é coisificado, né? É como uma mercadoria. O empregado que recebe R$1.000 e sofre um dano, vamos lá, então ele vai receber, dependendo a lesão, até 20 vezes o seu salário. O empregado que ganha 10 mil vai receber até 20 vezes o seu salário. Então é uma diferença, e o próprio STF, na questão, quando analisou a lei de imprensa, ele entende que essa tarifação ela é inconstitucional, mas a Justiça do Trabalho, a reforma trouxe essa questão, né? Na justiça comum, um eventual acidente de trânsito ou até um incidente que acontece, não existe essa tarifação, né? Numa relação de consumo, não existe, porque na relação de trabalho existe, né? Então, são preocupações que nós devemos pensar, né? Com base na questão da reforma trabalhista. Sem dúvida. Isso aí é interessante o estudante que nos assiste, que nos vê, pensar nessas colocações todas, né? E hoje aí nós vivemos aí um mundo onde as relações sociais se transformam a cada momento, né? Nós temos a sociedade muda a cada momento. E o que dizer aí para o estudante de Direito em relação aos desafios que ele tem em face dessas transformações sociais? O estudante de Direito, penso eu, que deve desenvolver um método e disciplina, né? Nós temos que pensar nesse mundo tão superficial que nós vivemos, o estudante de Direito tem que ter disciplina, e eu brinco que é a disciplina de sentar e fazer efetivamente a leitura, sentar e fazer efetivamente a releitura, sentar e escrever no manuscrito para desenvolver o raciocínio. Nós já não fazemos mais isso, né? Essa prática manual de escrita. Isso é importante, é uma arte, né? Então ele tem que, a partir desse pressuposto, leitura, releitura e escrita. E depois a oratória, que são questões que são consequências de um conteúdo adquirido através da leitura e da escrita, uma prática. E além disso, buscar nas relações sociais entender os conflitos e não ter nada como verdade absoluta, né? Nós direitos, às vezes, nos surpreendemos tendo as questões como verdades absolutas, né? E isso é o grande desafio nosso, né, contemporâneo. A gente nos descarregarmos às vezes, das vaidades que nós temos e aprender a compreender, a ouvir o outro, né? E para fazer isso é um desafio que o estudante de Direito, eu sempre estou batendo nessa tecla, né? Ele deve sair do direito, né? Mas não ignorar o direito, tem que ir além, sair no sentido de ir além, né? Buscar nas outras áreas do conhecimento a complementação para se tornar um efetivo jurista, né? Porque senão fica muito preso à técnica, né? Eu sou um bom técnico, né, em direito, conheço toda a legislação, conheço a doutrina, a jurisprudência, mas ele fica muito preso naquela técnica, né? Então o grande desafio é você sair disso, né? Interessantíssimo.
nós estamos chegando aí ao final, mas eu gostaria de fazer uma última colocação, né? Para finalizarmos aqui. Quais seriam, então, aí os desafios para a nossa formação jurídica? Os desafios para a nossa formação jurídica, acho que nós temos que repensar, né, a estrutura de pensar o direito, a estrutura de como nós nos relacionamos, as escolas de direito se relacionam com a realidade, com a sociedade, né, como ela faz a análise, como nós produzimos os nossos trabalhos de pesquisas, porque geralmente nossas pesquisas são muito pautadas na pesquisa bibliográfica, onde você analisa o pensamento de um jurista, uma norma jurídica, mas nós não analisamos a aplicação prática, né? Como a sociedade responde àquela norma jurídica, como, por exemplo, né, o direito penal lida com uma questão e se ele elimina ou não a reincidência daquele determinado tipo de delito, o direito do trabalho, se ele elimina ou não determinado tipo de conduta do empregado do empregador, o direito de família. Então a gente tem que, penso eu, voltar mais com o fundamento teórico, sem abandonar o fundamento teórico, ver qual a influência do direito na nossa sociedade. Porque, querendo ou não, nós temos que compreender que o direito ele tem um papel de organização de sociedade, ou de um modelo de sociedade, para buscar uma pacificação, e é um papel político. O direito tem um papel político, né? Sem dúvida. Infelizmente, aí nós chegamos ao final, poderíamos nos alongar por muito mais tempo aqui. Eu agradeço a sua presença aqui, Dr. Renato Soares de Barros, aí para mandar essas informações, passando essas informações para os nossos telespectadores. E agradeço a você, nosso telespectador, você, nossa telespectadora, pela audiência. Muito obrigado e até o próximo.